livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Isaías 43, 2. Título da mensagem de hoje: existe beleza nas tempestades. Existe beleza nas tempestades. Livro de Isaías 43, 2 diz o seguinte: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Amém e amém. Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Pai, porque a tua graça nos basta. E Deus, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa vida, o Senhor cuida, Pai amado, de cada um de nós. Por isso, Jesus, eu peço a Ti que a Tua palavra encontre, Deus, hoje, Deus, abrigo, morada, terra boa, Deus, aonde a semente vai cair, aonde vai ter fruto, Pai amado, para a vida. E eu rogo ao Senhor que neste momento nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que nosso coração esteja aberto e que nós possamos responder a tua palavra em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, todos nós sabemos que existem dias ensolarados como o de hoje, e existem dias chuvosos como o de ontem. Quantos passaram por tempestade ontem? Levanta a mão. Física mesmo, né? Falei, Jesus, vai parar de chover nessa terra? Muita chuva, chuva atrás de chuva. E hoje eu queria trazer atenção para vocês, porque nós vivemos sim tempos difíceis, esse é o fato. Nós vivemos tempos difíceis na nossa comunidade imigrante de brasileiros. Nós vivemos tempos difíceis com pessoas que estão batalhando no seu processo imigratório. Nós vivemos tempos difíceis onde há um ataque maligno realmente sobre a igreja do Senhor na face da terra. Nós vivemos tempos difíceis, irmãos, e o Senhor já tinha nos alertado sobre isso. E a resposta e a pergunta desta manhã a afirmação desta é: existe sim beleza na tempestade. Por quê? Porque nós somos muito acostumados a talvez viver um evangelho da promessa, um evangelho de que Deus prometeu e Ele vai cumprir. E é uma verdade ou uma mentira? Verdade ou mentira? Verdade. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de vitória. Só que é o seguinte: não há como existir vitória se não existir batalhas. Não há como a gente viver promessas sem processos de Deus na nossa vida. E irmãos, não adianta, a história toda vai nos mostrar processos atrás de processos, aonde Deus, pela fidelidade dele, faz com que o povo dele atinja a vitória, atinja a conquista. Por isso o título de hoje é: existe beleza nas tempestades. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas talvez você esteja hoje sentadinho aí, sentadinha, e você esteja vivendo tempestades. Esteja vivendo tempestades no casamento, esteja vivendo tempestades no relacionamento em casa, esteja vivendo tempestades com relacionamento com os filhos e pais. Talvez seja a sua vida financeira, esteja vivendo uma tempestade hoje, esteja sentado e falando: pastor, se Deus só me abençoasse, eu cobri o aluguel da igreja hoje, eu sozinho. Mas nem para dar amém da fé, né, irmão? Pelo amor de Deus, hein? E ainda dentro desse subjecto, né? A gente ora muitas vezes, a gente pensa, porque a gente passa por processos, momentos em que a gente sente que não tem mais nada. E a gente precisa entender que a nossa vida cristã, ela tem alguns princípios básicos que nos sustentam. Princípios básicos da palavra do Senhor, que faz com que a gente olhe os desafios que a gente pode ter e vai passar, mas eles podem e devem ser usados para nos fortalecer a nossa fé, para desenvolver o nosso caráter, para fazer com que nós perseveremos,
para ensinar benefícios e disciplinas do nosso sacrifício diante do Deus, que é o Deus que supre, que é o Deus que nos sustenta, que é o Deus que nos dá uma vida nova, e nos tornar parecidos com Jesus a cada dia. A gente olha o Evangelho e a gente não vê Jesus andando de Cadillac, a gente não vê Jesus andando de o cavalo da última, da Breeds, que não sei o quê. A gente não vê Jesus comendo caviar todo dia, muito pelo contrário, ele que era o rei dos reis se fez servo. E eu acredito sim que existe uma lição muito forte para que nós aprendamos na nossa caminhada. Mas pastor, então tem que viver na tempestade? Não falei isso. Mas pastor, quando que vai passar? Porque está difícil a coisa. Irmãos, eu não sei e não tenho a resposta de quando vai passar a tua tempestade neste dia, nesta hora. Mas eu tenho alguns princípios da palavra de Deus, que Ele nos traz, aonde a gente pode sim, no meio da tempestade, a gente ter qualidade de vida, e ver sim, a mão de Deus se manifestando na nossa vida. Tem uma canção que eu amo, que diz assim: porque Ele vive, eu posso crer no... Porque Ele vive, temor não. Quem conhece essa canção, levanta a mão. É tudo velho, né? Até vocês estão tudo velho aqui, né? Vamos cantar um pouquinho assim? Vamos lá? Porque Ele vive. Que eu posso? Posso. Canta, irmão, levanta a voz para o Senhor. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, diga. Eu sei que a minha vida está nas mãos, declare, do meu Jesus. E a pergunta que fica para essa manhã é: como enxergar a beleza nas tempestades? Porque, irmão, a palavra de Deus diz assim, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem maus, quão trevas será? Como enxergar a beleza no meio das adversidades da vida? Como, pastor, eu posso atravessar isso que eu estou passando? Como eu posso sair daqui renovado? Eu quero 3 princípios básicos da palavra do Senhor. Primeiro dele: lembre que Deus tem uma aliança eterna com você. Aleluia! Deus tem uma aliança eterna comigo e com você. Irmãos, quando a gente entende isso, a aliança ela não pode ser quebrada. A aliança ela tem que ser honrada. Quando os casais se casam, eles recebem o quê? Quantos querem as moças aqui lindas? Você, ó, os meninos não olhem, só as moças aqui. Quantas sonham em ter uma aliança com alguém um dia? Ninguém? Não sei, para você quer casar, namorar, Jesus liberta. Todos nós queremos. Por quê? É que o conceito hoje de casamento está tão deturpado que a gente nem sabe se a gente quer. Mas se for para ter o casamento que eu vi, que eu tenho, eu não quero. Irmãos, Deus nos convocou para sermos casais abençoados, maridos que amam a sua esposa, como Jesus amou a igreja, mulheres que honram o seu marido, como a igreja honra o Senhor Jesus. O alvo é a perfeição. É que nem eu dizer assim, eu não vou ser cristão, porque tem cheio de cristão aí que não vale a pena. Não, ser cristão é bom. A gente seguir Jesus é maravilhoso. A aliança, irmãos, quando a gente recebe uma aliança, ela não tem começo e não tem fim. Por quê, pastor? Porque quando nós estamos aliançados, não pode ter quebra, não tem início. Ela é um círculo onde ele não tem fim. É um processo contínuo, é um processo de insistir e persistir e ficar ali a tempo e fora de tempo, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Não, pobreza eu não quero, né? Também não, irmão.
Quero viver na abundância, aleluia. Amém aí, irmão. Mas, irmãos, quando está tudo bem, todo mundo está bem. Você tem 1 milhão de amigos. Quando as coisas estão maus, quem são os teus amigos? Quando a coisa está bem, irmão, qualquer um fica casado milionário. Quer dizer, alguns não conseguem ainda, né? Pelo amor de Deus. Mas, em geral, quando está na abundância, eu tenho muito amigo, eu pago para todo mundo quer sair com você, você paga a conta. Mas e quando não tem grana? E quando está na dificuldade? Irmãos, a aliança que Deus tem comigo e com você é uma aliança eterna. Não importa o processo que você esteja passando, não importa a tempestade que você está passando, Ele está com você. Ele habita em você, Ele não te deixará, Ele não te abandonará, Ele nunca, nunca e nunca vai te deixar órfão, aleluia. Deus, quando fala com Abraão, lá em Gênesis, capítulo 17, 7, Ele estabelece uma aliança, Ele fala, estabelecerei uma aliança, minha aliança, como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus, e o Deus dos seus descendentes, aleluia. Nós somos hoje o povo de Deus, o povo enxertado, nós somos o Israel de Jesus. Nós temos esta aliança num Deus que é Deus conosco, Deus Emanuel. Irmãos, está passando em meio à tempestade, não está enxergando nada. Mude a lente e comece a lembrar que o Senhor é contigo. Pastor, mas até na minha noite que eu não dormi, o Senhor é contigo. O problema é que nós, seres humanos, irmãos, às vezes quando está tudo bem, a gente esquece da aliança. A gente começa a viver a vida doidada, ainda mais na América, né? É bom, isso aqui é o país da realização dos sonhos. A gente está há tantos anos aqui, às vezes as pessoas vêm do Brasil, e não sei com quem eu estava conversando, acho que com alguém essa semana, ele falou, não, a família chega aqui, o cara chega na loja do carro, e ele fala assim, eu quero comprar um BMW, ou um Mercedes. E nada contra as marcas. Mas o desejo é tão grande e o acesso é tão poderoso nessa terra que você chega rápido aonde você quer. Não é assim ou não é? É ou não é, igreja? Quem está acordado, diga amém. Quem vai para Jesus depois dessa terra, diga aleluia. Amém. Então estou acordado, aleluia. Irmãos, quando as coisas estão bem, a gente muitas vezes a tendência da nossa parte de esquecer a aliança que nós temos com Deus. Quando o Rinaldo veio aqui e falou sobre a aliança, do meu compromisso com a obra, de ser dizimista, é a minha parte de aliança com Deus, na obra nesta terra. Porque o Senhor, Deus nunca falha. Eu estava pensando sobre isso, até abrindo parênteses, tem aquele velho ditado, Deus criou quem veio antes, o ovo ou a... né? Quando só tem a resposta, levanta a mão. Não levanta, deixa quieto. Daí eu fiquei pensando na oferta, né? Falei assim, porque muita gente fala assim, não, eu não sou dizimista em oferta porque está muito difícil, eu não tenho prosperidade ainda. Daí veio a seguinte pergunta, você não é próspero porque você não é fiel? Ou você não é fiel porque você não é próspero? Porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Se eu sou honesto no pouco, eu sou honesto no muito, é princípio, irmãos. É fidelidade, é eu manter o meu compromisso com Deus. Por isso Deus é fiel, Ele nunca nos abandona, Ele está conosco de uma maneira imutável, porque Ele era, é e sempre estará conosco. Quem querer diga amém. Irmãos, a aliança de Deus sempre existiu desde Abraão. Quando nós fomos salvos, tirados do império das trevas para o reino da luz, a aliança de Deus já existia. E ela nos encobre, ela nos alcança, mesmo em meio a tempestades, o Senhor ali está. O salmista fala, da onde eu fugirei da tua presença? Se eu for no alto monte, ali o Senhor está. Se eu for no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Irmãos, muitas vezes a gente não tem as respostas dos porquês. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Por que está acontecendo comigo? Irmãos, muitas vezes não temos as respostas dos porquês, mas nós temos uma certeza, Deus é fiel e Ele está conosco em todo o tempo, aleluia.
Calvino fala o seguinte: toda a economia da salvação está contida na aliança que Deus fez com o homem, falando sobre a aliança de Deus com Abraão. Uma relação graciosa em que o Senhor se compromete a ser o nosso Deus e nos chama a ser o seu povo. Aleluia. E dentro dessa declaração, a pergunta é, que nós precisamos nos lembrar todo dia: você se considera povo de Deus? Você é filho de Deus? Você tem convicção da tua salvação? O Espírito Santo de Deus habita em você, sim ou não? Jesus, que medo. Quantos creem que o Senhor Jesus, que você é filho de Deus? Diga amém. Irmãos, se você crê, o Espírito Santo de Deus habita em você, Ele está contigo, Ele é o teu provedor, Ele está em todos os momentos, Ele te chamou, Ele me chamou, e se nós temos essa convicção, nós temos que Ele tem uma aliança conosco, inabalável, aleluia. Por isso nós precisamos ter essa noção, em meio a tempestades, ali o Senhor está. Quantos conhecem a história de Daniel na cova dos leões? Quantos querem ir para a cova dos leões? Levanta a mão. Às vezes a gente vê aqueles vídeos, eu gosto de animais, de vídeos assim exóticos, e às vezes parecem uns desagradáveis no Instagram. Quantos já aparece também? Um leão devorou o seu tratador na Tailândia. A gente nem sabe se é verdade, mas aparece. Daí você vai, daí eles põem no blurry, assim, no meio da página, né? Aquele negócio que você não consegue ver, daí você fica, uau! Talvez a gente não esteja enfrentando covas de leões nos dias de hoje, aqui em Orlando, graças a Deus. Mas eu tenho certeza que talvez tenha covas que te trazem medo, que te trazem angústia. Eu tenho as minhas covas, às vezes, irmãos, que eu vou enfrentar, e eu falei: Jesus, eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar aquele dia, eu tenho que viver aquela situação. Senhor, o Senhor está comigo. Eu não sei como é o outcome, eu não sei como vai resolver isso, mas eu sei de uma coisa: o Senhor tem uma aliança comigo, e Ele tem com você, e eu quero te dizer isso na semana, nesse dia, em nome de Jesus. Creia, somente creia. Segunda coisa, como podemos enxergar a beleza na tempestade, pastor? Lembre-se que Deus é imutável, aleluia. Esse é o Deus que nós cremos, um Deus imutável. As pessoas mudam, sim ou não? Eu na vida pastoral, então, é uma maravilha. A gente deixa de ser uma bênção para uma vaga lembrança rápido. Mas that's ok. Seres humanos falham. Seres humanos podem falhar, mas o nosso Deus é imutável. A palavra do Senhor é imutável. Passarão terras, céus, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, creia nisso. Por quê? Porque os dias hoje são instáveis, a economia é instável, a política muda toda hora, o clima muda de chuva para sol, de sol para chuva, furacão, sem furacão, terremoto, não terremoto. Os relacionamentos vêm, vão, irmão é irmão, depois o irmão deixou de ser irmão. Amigo é amigo, não é mais amigo. Meu Deus, o que eu fiz? Não sei, né? É assim ou não é? Mas e Deus? Deus é imutável. Deus é imutável. E quando a gente pensa em Deus, a gente lembra das Escrituras, Malaquias 3:6 fala assim: eu sou o Senhor e não mudo. O Deus que criou céus e terra, Ele é imutável. A justiça dEle, a graça dEle, o socorro dEle, a presença dEle, ela estará. Jesus falou: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, eu não sei a tua tempestade nessa manhã, mas uma coisa eu sei: o Senhor é imutável para Ele estar com você no meio da tempestade, e Ele é poderoso sim para acalmar a tempestade, e Ele é poderoso para te dar a solução e para te sustentar através da tempestade.
Nós não podemos esquecer e viver isso todos os dias. Haja o que houver, venha o que vier, eu sei que o Senhor está comigo, aleluia. Essa verdade tem que estar no meu coração e no teu coração. Ela precisa estar latente, porque os dias são maus, porque as circunstâncias nos apertam, porque os demônios aí fora estão ruindo como leão, procurando a quem possa tragar. E se a gente não tem uma convicção e certeza que Deus é Deus de aliança, que Deus é Deus imutável, que Ele está conosco nos sustentando em todos os momentos, irmãos, há grande chance da gente titubear na fé, da gente tropeçar, da gente talvez estar sentado num culto de domingo achando que Deus esqueceu da gente. E eu, pastor? E eu, pastor? Todo mundo é abençoado, menos eu. E eu, pastor? Todo mundo ganha o green card, e eu, pastor? Hã? E eu, pastor? O irmão lá nem vai para a igreja, está ganhando dinheiro, e eu, pastor? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você tem o tesouro maior escondido. Você tem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que habita na tua vida. O problema é que muitas vezes a gente não acessa essa fonte de vida e a gente vive uma vida agoniado, a gente vive uma vida achando que a gente é o pior de todos, que Deus esqueceu da gente, mas não. Em Deus não há mudanças. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Eis que estarei convosco. Ele está contigo, Ele conta e Ele vê o teu sofrimento. Ele te sustenta no meio da tempestade. Aleluia. Stephen Charnock, um teólogo, ele fala o seguinte, que Deus é sem mudança, não por rigidez, mas por perfeição. Nele não há sombra de variação, porque nele nada pode ser adicionado nem diminuído. Aleluia. Eu queria muito que nesta manhã você entendesse que tempestades, elas fazem parte da vida. Mas há duas maneiras da gente viver as tempestades da vida. Ou com o coração cheio de esperança nele, ou com o coração abandonado, achando que ele foi embora. E eu não sei qual é a tua realidade hoje. Mas uma coisa eu sei, Tiago 1,17, fala assim, nele não há variação nem sombra de mudança. Não há variação no Senhor, o nosso Deus. Só que o problema é que nós somos muito volúveis. E muitas vezes a gente é que deixa a fé diminuir, a fé cair, e a gente esquece que Ele é Deus conosco. Em nome de Jesus, eu quero que você hoje, independente das circunstâncias, que você creia nesse Deus que é imutável. Não importa os desafios da vida imigratória, da vida financeira, da situação que iremos enfrentar amanhã, nós precisamos ver o Senhor nas nossas vidas, irmãos, porque Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa base. Por isso que eu puxei a orelha dos jovens aí. Vamos dar um aplauso aí para os jovens, tudo aqui na frente, ó. A gente, até o pastor Hudson se incluiu aqui. Obrigado, pastor, né? Tudo aqui, né? Eu também. Sabe por quê, irmãos? E eu brinquei da conferência, porque é assim, a gente tem variações. Às vezes a gente vai no retiro, fica 3 dias lá, a gente é massacrado com a presença, com o estudo bíblico, e a gente volta, né, Gelson? Pulando, alegria, tal. Daí passou uma semana, o pulo já virou caminhada, estamos andando na fé. E daí passou 3 semanas do retiro, daquele estudo, daquele fogo dos céus, já vai se arrastando. Vou ficar aqui atrás mesmo, tá bom, enche. É assim. A gente fala dos jovens, mas a gente adulto é assim. A gente às vezes começa a ter uma amnésia espiritual, sabendo que a obra de Deus não é nossa, é dele. Às vezes a gente tem uma amnésia espiritual, sabendo que quem provê é o Senhor, que não é a minha força de trabalho que vai me fazer ter dinheiro. Precisa trabalhar, precisa fazer a nossa parte, precisa fazer tudo que está ao nosso redor. Mas o Senhor é que edifica a casa, o Senhor é que guarda a cidade. Irmão, se a gente não andar nessa perspectiva espiritual,
a tendência é a gente querer levar no braço. E Senhor, eu vou vencer. Irmão, você vai vencer na força de Cristo. Pode dizer um amém? Você vai ser feliz e você é. Se você não é feliz, se você não está se sentindo feliz, deixa eu dizer para o Senhor, você é feliz na presença do Senhor que habita em você. Não espere o outro te fazer feliz. Vou te dizer uma coisa, ninguém vai te fazer feliz a não ser o Senhor, o nosso Deus. Ai, mas eu quero encontrar, a minha alma gêmea. Não faça isso, irmão, pelo amor de Deus. Você não vai aguentar uma alma gêmea. Geralmente Deus dá uma alma bem diferente da tua. Um é todo evasivo, a outra lá quieta, não dá nem bom dia, no casal. Daí o outro é todo evasivo, o homem, daí a mulher toda quietinha. Mas os dois completam um ao outro. A gente sempre fala, eu e minha esposa, ela é a minha melhor parte. E eu, consequentemente, sou a melhor parte dela. Ela me empurra e eu seguro ela para não deixar ela louca. E assim a gente vai. Mas se eu esperar ela ser a razão da minha felicidade, irmãos, minha felicidade é Cristo. A minha felicidade é a palavra. A minha felicidade é a presença dEle em mim e a segurança que Ele me dá. Se eu passo tempestades, bendito seja o Senhor, Ele me dará socorro, Ele proverá mais uma vez, Ele me dará escape. Eu enxergo a minha fé. Por isso, nesta manhã, irmãos, como enxergar a beleza das tempestades? Irmãos, lembre que Hebreus fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, aleluia. Terceira e última coisa, mantenha o seu coração tranquilo em Deus. Irmão, isso é difícil, meu Deus do céu. Vamos falar juntos? Mantenha o seu coração tranquilo. Não, tem que falar na tranquilidade, né, irmão? Não é tranquilo. Vamos lá? Agora, em vez do seu coração, você vai falar o meu coração. Vamos lá? Mantenha o meu coração tranquilo em Deus. Tem gente que nem o tranquilo consegue fazer. Que está tão agoniado, está tão desesperado, está tão... Deixa eu dizer uma coisa. Em cima das nuvens, das tempestades, há um sol que brilha. Quando a gente pega o avião, a gente sabe bem disso, né? Quantos já viajaram de avião aqui? Levanta a mão. Se você veio pelo México, mantenha a mão abaixada, finge que não é com você, está tudo bem? Você pega o avião, daí você vai subindo, e daí está aquela tempestade, aquela coisa assim, e daqui a pouco a tempestade começa e não enxerga nada, né? Chega nada, de repente, pum! Parece outro mundo lá em cima, sim ou não? Se começa aquele solzão no horizonte, daí aquelas nuvens que eram a tempestade, viram um mar, viram a coisa mais linda do mundo, porque o sol está brilhando acima da sempre. Irmão, Jesus é o sol da justiça, Ele brilha acima da tua tempestade, acima das correntes que você pode estar vivendo. Ele é o Deus do impossível, Ele está aqui, e Ele está te dizendo, irmãos, aquieta o teu coração, tranquiliza no Senhor, em nome de Jesus. A chuva vai passar, a tempestade vai passar, o sol continua brilhando, aleluia. Lutero fala o seguinte: orar é deixar que Deus trabalhe em nós, é o verdadeiro descanso da alma, pois quando deixamos de tentar resolver tudo por força própria, então o Senhor age. O que Lutero estava tentando dizer é o seguinte: igreja, ore, faça o que está ao teu alcance, mas não tente resolver tudo, porque em meio à tempestade, às vezes tem coisas que a gente não tem como resolver, e essas coisas que a gente não tem como resolver, entrega ao Senhor, entrega e descansa. Não tem nada melhor do que você deixar uma função para alguém, e esse alguém executa.
Conhece gente que faz o que falou que ia fazer? Quem conhece alguma pessoa que é comprometido assim, em qualquer área da vida? Um perfil de gente assim que você pede um negócio, a pessoa faz. Conhecem? Na primeira vez que você pede, acontece assim, você fica meio desconfiado, você não sabe, você não tem experiência. Daí você pede a pessoa tipo assim: me encontra amanhã às 3 horas na porta da igreja. Daí você chega em um horário, que o brasileiro é tudo pontual, é muito bom isso. Chega na hora, e a pessoa chega às 3. Você estava com medo dela não chegar. E você faz a sua atividade. Na semana que vem, você marca com ela às 9 da manhã. E você que é um cara pontual, uma mulher pontualíssima, chega às 5 para as 9, e você fala assim: será que vai chegar na hora hoje? Pá! 9 horas da manhã em ponto, 2 para as 9, a pessoa chegou. Sabe o que acontece na terceira vez que você marca com essa pessoa? Você dá uma relaxada. Ela vai chegar. Ela já veio uma vez, cumpriu o que ela falou. Segunda vez, cumpriu o que ela falou. E você ainda fica um pouquinho desconfiado, mas você sabe, você já tem um relacionamento, você já tem um report ali de 2 vezes que ela cumpriu o horário. Na terceira vez, tá, chegou no horário. Irmão, da 4ª vez em diante, sabe o que acontece? Você pode marcar às 5 da manhã, porque você sabe que essa pessoa vai estar lá. As pessoas falham, mas Deus nunca falha. Orar é buscar a Deus e colocar na presença dEle e falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor nunca falha, o Senhor nunca falhou, e o Senhor não falhará. Isso me lembra, para a gente caminhar para o final, de um trecho famosíssimo que está lá em Marcos 4:35, quando os discípulos estavam com Jesus e Jesus dormia no barco. De repente, vem o que, igreja? Uma tempestade. E o texto diz que o mar começou a se agitar e os discípulos começaram a ficar desesperados. E guess what? Jesus roncava. Não diz roncava no texto, mas ele dormia com o seu deitadinho ali. Os discípulos começam a ficar desesperados por causa da onda. Talvez do jeito que você está hoje aqui. Você deu paz do Senhor ali na frente, sorriu, abraçou, mas o coração está assim desesperado. Porque as ondas estão grandes, porque o mar está agitado, porque o teu barco da tua vida está levantando, e vem vento de cá, e vem vento de lá, e você acha que Jesus está dormindo. Eles vão e acordam o mestre. Note que no meio do desespero, eles vão, e há um cenário ali, o desespero humano de um lado, e a paz divina que dorme, que era Jesus. E olha que interessante que a história fala assim, que ele estava dormindo. 4:38 diz: ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e o despertaram, e disseram: mestre, não te importas que pereçamos? Talvez você chegou aqui nessa manhã assim: oh Deus, não te importa com o que está acontecendo na minha vida? Olha a tempestade, olha o mar, olha o vento, está difícil, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer passar essa tempestade. Não te importa, Jesus? E a história diz que Jesus acorda com absoluta confiança de que Ele era o Verbo encarnado. Aleluia. E o descanso dele, irmão, não era fuga, era a expressão de fé. Porque quando Jesus desperta, olha para eles e olha o desespero dele, Jesus olha para o vento e fala: cala-te, aquieta-te. E o texto diz que o vento cessou. Talvez nessa manhã você precisa falar com fé no teu coração, nas tempestades que têm abalado a tua alma. Cala-te, aquieta minha alma, aquieta meu coração. O Senhor está no barco, o Senhor está comigo,
O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. Jesus está no barco. Jesus falando aos seus discípulos, lá em João 14:1, fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Irmão, nós como comunidade temos vivido tempestades. A Bela está aqui sorrindo, amanhã vai para a mesa de cirurgia. Segunda, amanhã, aquieta-te, Deus é contigo, Ele é a tua cura, Ele é a tua salvação. A gente tem um irmão que está preso, aquieta coração, o Senhor é a cura, o Senhor é a proteção. Mesmo quando não vemos, nossa alma precisa estar descansada no Senhor. Não importa a tempestade, importa o Deus que nós cremos, ao sol da justiça, que brilha acima das tempestades, aleluia. Irmãos, eu não sei qual é a tua tempestade nesta manhã, mas eu sei que talvez você esteja chegando nesse lugar, sorriso nos lábios, mas o coração dilacerado. Talvez você chegou nesse lugar com o seu nível de fé lá embaixo, pelas lutas e batalhas que você tem passado. Talvez eu tenha chegado aqui nessa noite, nessa manhã, com o coração dilacerado e cansado, porque só nós sabemos as nossas lutas internas dos nossos corações. Por isso eu quero pedir que você feche seus olhos. Levante, vamos te levantar. Levanta onde você está. A gente vai cantar uma canção que Deus colocou no meu coração aqui agora. Uma canção que fala muito na minha vida. O último texto da manhã está lá em João capítulo 14, versículo 27. Jesus disse: eu lhes deixo um presente. Quantos gostam de presente? Levanta a mão. Eu gosto. Quando vem do céu, então. E ele fala assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Chloe, não tenha medo. O Senhor é contigo. Feche teus olhos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se você sabe, canta como uma oração nessa manhã. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu